do quarto ano, boa tarde, gente. Daqui fala o professor Lopes Sachata e hoje é o nosso dia de matemática, nossa aula de matemática. E hoje vamos falar sobre um tema muito top. Um tema que acredito que vocês irão amar ou já amam, porque vocês já deram isso nas séries anteriores, tá? Vamos falar sobre medidas de comprimento não padronizadas e medidas de comprimento padronizadas. Hoje vamos entender um pouco como é que as pessoas mediam no tempos atrás, né? no passado, né? E de que tempo passou a ser padronizadas essas medidas. E vamos entender isso, como é que as coisas funcionavam lá no passado. Ok, como vocês veem aqui no quadro, né, hoje vamos falar sobre esse tema. Um tema muito top. E como eu disse, provavelmente vocês já tiveram tido, né, essa aula ou esse tema, já tiveram discutido esse tema nas séries anteriores, no terceiro ano, no segundo ano, provavelmente já. E se não, eu acredito que vocês já falaram sobre isso no dia a dia, com o papai, com o pai, com a mãe, com o irmão, né? Ou vocês já viram isso em algum lugar, mas não é um tema muito novo. Isso que quero dizer, que não é um tema muito novo, um tema que nunca ninguém ouviu falar. Alguns da sala já ouviram falar. Quem já ouviu falar na sala? Quem? Isso, Jenny, acredito que você já ouviu falar. Ok, mas quem? Pois é, Abel, é isso aí. Então, gente, é o seguinte, vamos lá preparar os nossos cadernos, tá? Vamos lá preparar o nosso material. Pega aí a caneta, a esferográfica, o lápis, aula de matemática, vamos precisar. Preparam isso tudo aí e vamos viajar para a nossa aula, ok? Medidas de comprimento não padronizada. O que são realmente? Medidas de comprimento não padronizada são medidas, né, que povos como egípcios, como gregos, como outros e outros, utilizavam muito tempo atrás, muito tempo atrás. O que eles se baseavam? Eles usavam a parte do corpo para fazer medida. A parte do corpo. Eles usavam a própria parte do corpo, né, como instrumento. E vocês vão entender por quê. Lá vão as listas, ou lá vai a lista, né, de algumas partes do corpo que eles utilizavam como medida de comprimento, tá? Tinha a jarda, vocês vão dar conta aqui na imagem que vai passar agora, de que é uma parte do corpo, né, que eles utilizavam, ou uma extensão da parte do corpo que eles utilizavam para medir, né, as coisas. Tinha a polegada, tanto que essa expressão continua até hoje, polegada, para se usar para ver qual a dimensão de uma TV. Se fala em polegada, qual a dimensão de uma TV, se fala quanta polegada tem uma TV. Polegada, eles utilizavam o cúbito, utilizavam a braçada, né? E utilizavam também palmo. Eram partes do corpo que eles utilizavam, né, tempos atrás, anos atrás, né, como instrumentos de medida ou unidade de medida. Porém, com o andar do tempo, as civilizações evoluíram, os povos evoluíram, as mentes foram se tornando cada vez mais abertas, né? Foi crescendo a ciência e foram entendendo as pessoas, né? Depois de muitos estudos, que essas medidas, né, eram injustas. Por quê? A minha palma da mão não é tão grande assim. Suponhamos que vai fazer a troca de mercadoria com alguém que joga basquete atualmente. E se a gente usasse, né, o palmo como medida para fazermos essa troca, né, se fosse fazer a troca de medida com um jogador de basquete, que provavelmente tem uma mão maior que a minha. Ou se eu for fazer a troca de um produto ou de um instrumento com uma criança, né, suponhamos de 10 anos, vocês vão entender de que vai ser uma troca injusta. Por quê? Porque eu vou tirar vantagem, ou o jogador de basquete vai tirar vantagem de mim, porque a mão de cada um de nós é maior da outra, né? Do jogador de basquete é maior que a minha mão, é maior que a palma da minha mão, muito provável é maior que a palma da minha mão. E a minha mão é muito maior, se for fazer comparação,
que um menino de 10 anos. Então, quem tivesse palmo da mão maior tiraria vantagem disso, ou desvantagem, ou teria desvantagem quanto à troca de um produto, quanto a, deixa aqui ver, quanto à compra de um produto. Então, suponhamos que você vai na feira, se fizesse uso hoje, você for para a feira, e na feira você foi e para comprar um produto, né, chega lá tem que fazer medida, né, e você fosse usar a tua mão para fazer medida, ou para medir o comprimento que tem aquele produto, muito provável você teria menos ou teria mais que o feirante ou a pessoa que está vendendo na feira, que é uma desvantagem. Ou você quer comprar um tecido, né, fosse usar teu palmo, seria uma desvantagem. E se alguém fosse comprar, tivesse uma mão maior, né, ele tiraria a vantagem de você. Você teria menos dinheiro e ele te levaria um tecido bem maior que não seria justo, né, do valor que ele compraria ou pagaria a você. O que o professor quer dizer aqui, galera, é o seguinte, é de que com o andar do tempo, as civilizações foram entendendo que essas medidas eram injustas. E era injusta porque cada um de nós crescia de uma certa maneira. Alguns cresciam com uma parte do tipo, cresciam com, né, uma estatura bem maior que os outros, né, e eles foram entendendo que isso era injusto. Então foram se pensando, foram tendo estudos que chegaram à conclusão, né, isso já é pelo sistema internacional, que é o sistema que gera, que controla tudo isso, que padroniza tudo no mundo. Se for a controlar tudo, medidas disso, medidas daquilo, é padronizado mundialmente, né? Chegaram à conclusão de que devia se padronizar essas medidas. E foi então quando surgiram as medidas de comprimento padronizadas. Isso foi desde 1970 para os nossos tempos, né? Que acabou com aquela injustiça de medidas não padronizadas, em que alguns tiravam vantagem de outros, né? Passaram a existir as medidas de comprimento padronizada. É sobre essas medidas também que nós vamos falar um pouquinho. Gente, alguém tem uma dúvida? Está sendo possível compreender o meu raciocínio? Vocês estão entendendo totalmente? Então vamos ter um pouco mais sobre a história, sobre mais conversas assim, sabe? Mais teoria sobre essa área. E numa outra aula a gente vai ter mais cálculo, entender onde é que se aplica atualmente, muito essas medidas de comprimento, né? Padronizadas, claro. Sobre a medida de comprimento padronizada se estudou desde 1970 para cá, né, que o Sistema Internacional instituiu isso, de que devia existir, para que fosse mesma medida ou unidades utilizadas aqui no Brasil, serão utilizadas, suponhamos, de onde eu venho em Angola, serão utilizadas, serão úteis também, ou serão válidas, né, na China, serão válidas nos Estados Unidos da América, serão válidas na Rússia, no mundo todo. Essas medidas foram então aprovadas e têm sido utilizadas até hoje. E você e eu temos feito uso dessa medida. Suponhamos, a régua que vocês têm aí no vosso estojo tem essas medidas, né? O construtor, o pedreiro, usa essas medidas também, né? Quem constrói as nossas casas, quem constrói as nossas estradas ou asfaltos, tem essas medidas, utilizam isso. Como é que nós sabemos quanto tem de distância? Nós utilizamos isso, essas unidades de comprimento. E eu vou mostrar para vocês as unidades de comprimento que estou aqui a me referir, né? Elas têm, né, como medida padrão ou central, né, essas novas medidas que foram surgindo, 1 metro, tá, gente? Esta aqui é 1 metro. O metro é a unidade, né, central das unidades de medidas de comprimento. 1 metro é a unidade central. E todas as outras unidades têm como referência o metro. Então, e essas medidas, eu queria muito realçar para vocês, estão divididas em múltiplos e submúltiplos de medidas de comprimento, né? Nos múltiplos de medidas de comprimento, vamos ter, na verdade, aqui, quilômetro, né?
vamos ter hectômetro e também vamos ter decâmetro. Ou melhor, pode ficar aqui. Decâmetro. Essas aqui são múltiplos de medidas de comprimento. O metro é a unidade central, né? E quilômetro, hectômetro, decâmetro são múltiplos, né, da medida de comprimento. E teríamos como submúltiplo, né, essas unidades aqui. Decímetro, centímetro e milímetro, né? Essas unidades seriam submúltiplos, né, de medidas de comprimento, né? Metro é a unidade central, quilômetro, hectômetro, decâmetro são múltiplos, ok, galera? Múltiplos. Hectômetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro são múltiplos. E decímetro, centímetro e milímetro são submúltiplos. E o metro é a unidade central. Todas essas unidades aqui têm como referência, na verdade, o metro. Se você for ver, todos no final tem um M, um M, um M, um M, que é a referência do metro. Ok, galera? E quanto equivale 1 quilômetro? 1 quilômetro, né? Um quilômetro equivale 1000 metros. Ok, galera? 1 quilômetro equivale 1000 metros. E quanto equivale um hectômetro? Um hectômetro equivale a 100 metros. E um decâmetro, que se escreve DAM, um decâmetro equivale a 10 metros. Metros, na verdade. Começando de novo aqui. Quanto equivale 1 quilômetro? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Um hectômetro equivale a 100 metros. Um decâmetro equivale a 10 metros. Ok, galera? E quanto equivale um decímetro? Um decímetro equivale a um décimo. Estamos a entender? Um decímetro equivale a um décimo, ou melhor, a 0,1. Quanto vale um centímetro? Um centímetro vale a centésimo metros. Ok, galera? Centésimo metros, que seria 0,01. Ok? Aí, quanto equivale um milímetro? Um milímetro equivale a milésimo metros, que seria 0,001. Ok, galera? Equivale isso aí. E vamos aqui entender mais uma coisa. Vocês estão a ver aqui quilômetro e de uma forma abreviada, por isso que eu coloquei aqui. Quilômetro tem uma unidade, tem maior quantidade de metros que hectômetro. Vocês foram ver o tamanho das figuras que o professor colocou aqui. E hectômetro tem maior quantidade de metros que decâmetro. Decâmetros tem maior quantidade de metro que decímetro. E decímetro que centímetro. E centímetro que milímetro. Ok? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quilômetro de uma forma abreviada escreve-se km, como está aqui, né, como o professor está aqui mostrando. km. E hectômetro escreve-se abreviadamente hm. Normalmente, né, as pessoas, você vai encontrar muito assim nas fórmulas, vai encontrar muito assim nos cálculos, você vai encontrar muito assim até para você ver uma distância de um lugar para outro. Vocês vão ver na rodovia, né? Vão encontrar essa abreviatura aqui, km. Quando vocês encontrarem km, é quilômetros, quantos quilômetros tem. Você vai encontrar numa placa, X está o km para um determinado lugar. São quilômetros, tá? E de hectômetro é hm, decâmetro é DAM,
decímetro é dm, centímetro, cm, e milímetro, milímetro, né, mm. E a unidade central, que é o metro, é só m, ok? Consegue entender meu raciocínio, pessoal? Tá tudo ok, né? Rebobinando aqui com todos vocês. Hoje nós falamos sobre medidas de comprimento não padronizadas e medidas de comprimento padronizadas, né? Que muito antes nós nascemos, muito antes nós existirmos, muito antes, né? Provavelmente nossos pais existirem, né? A civilização, o povo da civilização antiga, as pessoas se faziam valer de medidas que não eram justas, medidas que não seria possível que todo mundo tivesse mesma, né, a igualdade, todo mundo pudesse fazer o mesmo uso de uma forma justa. E essas medidas eram parte do nosso corpo, tá? Eram parte do nosso corpo que eles utilizavam, ou parte do corpo de cada um daquela época. E que seriam, na verdade, a jarda que eu falei para vocês, o cúbito, polegada, o palmo, a abraçada, e tem mais outras medidas que eu utilizavam naquele tempo, né? Sobretudo nessa área de medidas de comprimento, que com o andar do tempo as pessoas foram notando que era injusto, que não poderia ser assim, que deveria se mudar. Então, desde 1970, essa data é muito importante, 1970 foram se instituindo novas medidas, né? O Sistema Internacional, que é uma comissão de pessoas que fazem estudos internacional, né? Como diz o próprio nome, Sistema Internacional, que foi vendo de que devia existir, na verdade, padrões, né? Justos de medida. Então foi que existiram as medidas de comprimento padronizado, né? Passaram a deixar de fazer o uso, tanto que hoje não fizemos mais uso, né, dessas medidas, não comumente, um país ou outro faz uso, mas não comumente, né? Já não se usa mais a jarda para medir um lugar, já não se usa mais o palmo, tá, para medir alguma coisa, pelo menos não de uma forma padronizada. Não se utiliza mais, né, o cúbito, né, que são partes do corpo, não se utiliza mais a polegada, apesar que se usa muito o nome polegada para ver tipo, a dimensão de uma TV, mas não se usa mais, né? Você não vai numa loja comprar uma TV e fazer medição com polegada, né? Além de ser trabalhoso, leva muito mais tempo medir com polegada. Existem agora instrumentos próprios para isso. Então, de 1970 para cá, foram surgindo essas aqui unidades padronizadas ou medidas padronizadas, onde teríamos o quilômetro, né? Hectômetro, decâmetro, teríamos o metro, que é a unidade, lembrando, o metro é a unidade central, ok? Teríamos decímetro, teríamos o centímetro e teríamos o milímetro, ok, galera? Não está uma coisa como está organizada, mas pronto, vocês estão me entendendo, isso é o que importa, tá, gente? É isso aí. E que quilômetro é uma unidade de medida de comprimento, e quilômetros, hectômetros, decâmetros são, na verdade, múltiplos, ok? E decímetro, centímetro, milímetro são submúltiplos, né? E o metro é a unidade central, ok? Unidade central das medidas de comprimento, ou da medida de comprimento, né? Padronizada, ok? Ou medida de comprimento, ok, galera? Ok? Então, é isso aí que nós demos hoje. Como eu disse, seria só uma aula teórica, e a nossa intenção hoje é que vocês pudessem entender de que, mesmo no tempo passado, apesar que todo mundo utilizava, havia coisas que eram injustas e que não se cabia, não se poderia fazer uso, né? E ainda bem que isso mudou. E que atualmente tem formas e maneiras de como a gente rever e utilizar de uma forma honesta e justa, né? Por isso existem essas unidades aqui maravilhosas em que ninguém pode roubar de ninguém, ninguém pode ser injusto com ninguém. E é isso aí, galera.
Então, sobre a aula de medida de comprimento e aula de medida de comprimento padronizada e não padronizada, é sobre isso que nós aqui gostaríamos de trazer. Outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem, né, estamos já no final, é de que vocês apresentassem dúvida. Tá tudo bem? Tá tudo ok? Alguma dúvida, alguma inquietação? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sinta-se à vontade, gente. Deu para entender, né? Por que se mudou? Em que ano foi? Né? Hoje é sobre mais teoria, sobre entendemos um pouco sobre isso. Dúvida? Como diz a minha professora, quem cala, consente. Dúvida, gente? Nada? Beleza, então. E eu quero que vocês façam algo quando vocês chegarem em casa. Quando vocês chegarem em casa, eu quero que vocês façam algo, tá? E, por favor, tragam, não um relatório, tragam de uma forma oral o que vocês tiveram, ou anota, uma coisa assim. Peçam para o pai ou mãe de vocês, né? Para marcar os passos, né? A sala ou no quarto de vocês, para saber quantos passos tem, ok? Ou quanto cúbito tem, vamos fazer medidas, tá? Antigas, para nós entendermos alguma coisa. Quanto cúbito tem a mesa de vocês. Aí, quando mãe ou pai de vocês, ou alguém mais velho, adulto da casa de vocês, ou vós, se estiver disponível, fazer essa medição, aí você também faz. Tá? Você anota quantos cúbitos o avô de você, né, conseguiu na mesa e quanto você conseguiu. Aí você faz uma comparação para ver se dá a mesma coisa, tá? Se vai ser igual. Para muitos de vocês, gente, eu creio e acredito que vai ser, né, não vai ser igual. Por quê? Como eu disse antes na aula, ou minutos atrás, todos nós crescemos de uma estatura diferente, muito provavelmente diferente. Alguns nascem altos, ou alguns crescem e se tornam pessoas altas, e outros não, são médias, outras são baixas, né? E é isso que eu queria que vocês fizessem, tá? Vão, façam a medição disso, da mesa de vocês, ver quantos cúbitos tem, ou quantos palmos tem a mesa de vocês, e vocês trazem isso aqui, esse relatório, tá? Se a maior parte vir igual, eu levo você a tomar um sorvete, mas acredito que não vai ser possível, tá? Porque não vai ser igual, não pode ser igual, não tem como ser igual, tá? Façam isso, levam isso como tarefa para casa e compartilham, tá, gente? Compartilha aí com a mãe, com o pai, né? E façam medição de tal coisa. Vocês vão trazer aqui esse relatório, não é preciso escrever nada, um relatório oral. Vamos conversar isso na próxima aula. Então, é isso aí, galera. Eu termino por aqui e vamos lá guardar nossos materiais e eu gostaria muito que vocês guardassem e que vocês fizessem realmente isso que estou pedindo.